Vamos lá, meus irmãos, vamos louvar e engrandecer o nosso Deus. Se acomode, que nós iremos continuar nesse mesmo espírito de alegria, de satisfação, de privilégio de estar na casa do Senhor, com o corpo de Cristo reunido, para louvar e engrandecer o nome dele, não é? Nós estamos na carta de Paulo aos Romanos há algum tempo. Essa aqui é a 9ª mensagem, não sei até quantas serão, vai ser mais algumas aí, né? Essa carta aqui é tão fantástica que fala tão bem do Evangelho, né? E é uma carta, como toda a Bíblia, bem atual. Fala realmente dos pilares da fé cristã, daquilo realmente que interpreta e traduz de melhor forma o que é o Evangelho, que são as boas novas, o que é aquilo que Jesus veio fazer na cruz e a mensagem a qual a igreja primitiva anunciava, não é? E que deve ser a mesma mensagem anunciada e vivida por nós hoje. Essa carta de Paulo aos Romanos, ela vai simplificar, por incrível que pareça, o Evangelho, né? É mais simples o Evangelho de Paulo, aqui aos Romanos, do que os evangelhos que a gente vê por aí, que precisa de um monte de marmota, né? Aqui é só a fé em Cristo e vamos embora. Amém? Hoje entramos no capítulo 4. Nós iremos ver o capítulo 4 inteiro hoje, não é? E depende de cada capítulo, de cada perícope, para que a gente possa ir trabalhando, e ela pede para ser estudada toda de uma vez, digamos assim. Porque a partir do capítulo 5 a gente entra em uma nova guinada de assunto, né? Em um novo passo da carta, que vai até o 8. Então, nós iremos ver o capítulo 4 inteiro hoje. Abra sua Bíblia e preste atenção aqui em mim. Nós iremos fazer, assim como domingo passado, uma leitura participativa, né? Progressiva no caso. À medida que a gente vai lendo, a gente vai entendendo um pouco mais, para que todas as pecinhas que se encontram nesse capítulo, que vem carregando informações desde o capítulo 1, possam se encaixar na nossa cabeça e no nosso coração, e a gente possa entender essa questão de justificação pela fé, não é? A justiça que provém de Deus e torna o injusto justo. E até o presente momento, a gente já viu muitas coisas, né? Mas a gente viu que todos são pecadores, e ponto final. Quer judeu, quer gentil, não importa, todos são pecadores. E que a justificação é uma obra exclusiva de Deus. E ela nos é dada, ela vem até nós por meio da obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ela é executada pelo nosso Senhor Jesus na cruz do Calvário e é recebida por nós pela fé. São verdades que até então a gente vem trabalhando desde o capítulo 1. E é algo exclusivo de Deus. A grande questão que Paulo vai... Lembre que Paulo está falando para uma igreja que naquele momento, a igreja de Roma, ela era composta majoritariamente por judeus, depois passa a ter um meio a meio, judeus e gentios, depois passa a se tornar apenas gentílica. Mas nesse momento a qual a carta é escrita, volta a ter um equilíbrio entre judeus e gentios. Então começa a ter uma rixa entre os irmãos, a ter uma ideia, os judeus sempre se achando exclusivos na questão da salvação, os gentios dizendo que não é bem assim, e até atacando e provocando os judeus. Então a carta de Paulo vai falar que o evangelho é para salvar todo mundo que crê, porque todos são pecadores e carentes de salvação. A grande questão é, será que esse ensino de Paulo era novo? Será que Paulo simplesmente tirou um coelho da cartola e disse, peraí, vocês estão brigando demais, essa história, vamos atualizar a Bíblia, vamos dar um F5 nessa história de salvação, e eu quero falar algo para vocês que nunca foi dito. Eu quero trazer algo que nunca foi visto em lugar nenhum, no Antigo Testamento, nenhum profeta falou sobre isso. Eu quero trazer uma outra maneira pela qual Deus salva. Um outro entendimento acerca de salvação. Não, pelo contrário. É bem interessante que quando Paulo se converte, ou é convertido, né? De maneira tão linda, e a gente vê aquele convite que Jesus faz a Paulo com tanta educação, com tanta... respeitando a vontade de Paulo, respeitando... Porque pergunta a Paulo, né? Você quer ser meu apóstolo? Você quer estar comigo? Quer caminhar? E Paulo diz, eu vou pensar, é uma coisa que eu tenho que considerar.
E a gente vê que depois que tudo isso acontece, Paulo ele tem o seu cativeiro, né? Ele passa alguns anos estudando a palavra de Deus, agora à luz de Cristo. E vendo como a teologia do Antigo Testamento se encaixa com Jesus, se encaixa com o Novo Testamento, no caso, as boas novas, né? Como a revelação apontava para Cristo Jesus. E agora chegou a hora de Paulo se espalhar, botar as unhas para fora, mostrar para que veio. Porque ele começa a bater justamente nos pilares da fé judaica. Paulo vai recorrer ao Antigo Testamento para mostrar assim, ó, essa ideia de justificação pela fé, essa ideia dessa salvação mediante a obra de Cristo, essa salvação que é única e exclusivamente feita por Deus, que Ele que salva e justifica o homem, ela é assim desde o princípio. Não há nada de novo em relação a isso. Deus sempre salvou o homem dessa forma. Sempre foi mediante a fé. Sempre foi apontando para a obra redentora de Cristo. Eu não estou dizendo nada novo. Eu estou trazendo luz sobre o assunto, mas eu não criei o assunto não é novo, pelo contrário. Isso já é mais velho do que Adão e Eva, né? Sempre foi pela fé. E para Paulo, né, para ele fazer isso, para destacar essa salvação mediante a graça, essa justificação pela fé, via a obra do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, Paulo não é tolo. Paulo vai trazer à mesa, ali, à discussão, ao assunto, dois grandes personagens do Antigo Testamento, dois grandes personagens da fé judaica, ninguém menos do que Abraão, não é? O pai da fé. Abraão, meu amigo, é desmantê-lo, viu? Abraão era tido entre os rabinos, entre o costume judaico, eles falavam que era o mais íntegro de todos os homens, que pela sua obediência, Deus o presenteou com a salvação. Ele foi justificado, porque era obediente à lei. Tem um fino. Acaba para o judeu, Abraão, meu amigo, não é desmantê-lo, não tem essa história aqui não. Ele é o pai da fé porque era obediente à lei. Obediente ao que Deus dizia. Por isso ele foi salvo, pela obediência da lei. E Davi como o mais excelente rei. Davi para eles não é brincadeira não, né? Davi foi o rei que unificou a nação, que cumpriu várias promessas, foi o rei que trouxe o culto a Israel. Então assim, Paulo vai pegar esses dois grandes personagens e falar assim, vocês sabiam como é que Abraão e Davi foram salvos? Sabiam como é que eles foram justificados? Pela fé, mediante a obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Não tem nada de novo. Ou vocês acham que Davi e Abraão foram salvos de outra maneira? E isso é bem interessante. Paulo vai mostrar que essa salvação, essa justificação pela fé, sempre foi desse jeito. É por isso que lá no capítulo 1, a gente viu no verso 17, que ele vai falar que o Evangelho é a justiça de Deus que é revelada, que é assim desde o princípio. Né? Quando Deus determinou como o homem seria salvo, essa foi a maneira dita por Deus. E é a maneira até hoje e não vai mudar. Mediante a fé, o homem é tornado justo. E isso é bem interessante porque é comum nós tentarmos nos justificar diante de Deus e vincular a nossa salvação a outras coisas, além da fé em Cristo Jesus por meio do seu sacrifício. Você pode dizer assim, não, pastor, que conversa, eu sou crente sem maniga nenhuma. Não é bem assim, né? A gente crê na obra do Senhor Jesus Cristo, crê na cruz do Calvário, na salvação, mas às vezes a gente dá uma escorregada. Nós não somos perfeitos, né? Nós não somos perfeitos. A gente às vezes quer vincular a nossa salvação a outra coisa. Quer seja uma obra na igreja, uma atividade na igreja, quer ser uma ação boa que você fez, né? Ou seu histórico de boas ações. Já não quer uma ação que dirá um histórico de boas ações, né? Mas a gente jura de pé juntos que nós não nos entregamos a essas ideias, que essas ideias não assaltam nossa mente e nosso coração e que de maneira nenhuma a gente se justifica diante de Deus, a não ser pela obra de Cristo Jesus. Mas faça uma retrospectiva aí. Bota seu tic-teco para funcionar. Eles são crentes, né? Bota os dois para funcionar. Em vez em quando a gente quer se agarrar a coisas que são apenas coisas. Que não tem como nos justificar diante de Deus.
que não tem como nos mediar em relação a Cristo, ao nosso pecado. Às vezes nós esquecemos que somos pecadores, esquecemos que Deus já perdoou o nosso pecado e queremos trazer algo à conversa com Deus que não tem nada a ver com nada. É, Deus, tu sabe que eu pequei, né? Mas quem não peca? Eu pequei porque aquele irmão disse, meu amigo, pecou e acabou. Se arrepende, pede perdão, crê na justificação de Jesus Cristo. Não nas suas palavras, não no que a gente pensa, não no que a gente acha. E preste atenção, isso é bem interessante porque o apóstolo Paulo, antes de mostrar que essa justificação sempre foi mediante a Jesus Cristo, a sua obra redentora na cruz do Calvário, ele vai nos mostrar que essa justificação, né, essa salvação que foi dada por Deus, essa promessa que foi dita a Abraão e a tantos outros que a salvação viria mediante Jesus e aquilo que ele faria na cruz do Calvário, o apóstolo Paulo vai começar dizendo que nunca foi pelas obras, mas sempre pela fé. Olha do verso 1 ao 8, preste atenção. Portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar. Lembra do que eu disse? Que para os judeus Abraão obedeceu à lei e foi salvo por isso? Onde é que Paulo já está tocando aqui? Continuando. Mas não diante de Deus. Que diz as Escrituras? Abraão creu em Deus e isso foi creditado como justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita justiça, independente das obras. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Preste atenção. A justificação pelas obras, ela nada mais, nada menos é do que tentar roubar aquilo que pertence a Deus. Quantas vezes a gente não fala e sabe disso, que Deus não divide sua glória com o outro, né? Deus não negocia sua glória, seu nome, sua honra com nenhum outro. Mas quando a gente tira a justificação única e exclusivamente pela fé e quer trazer uma obra para isso, nós estamos querendo ter participação na glória de Deus. E querer ter essa participação nessa ideia aqui é justamente roubar essa glória de Deus. O apóstolo Paulo é bem enfático, né? Quando vai falar de Abraão, vai dizer assim, Abraão foi justificado pelas obras? Então ele tem do que se gloriar diante de Deus. Mas não é isso que as Escrituras falam. Abraão creu em Deus, Paulo está citando o Antigo Testamento aqui. Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Paulo diz logo, não foi pelas obras que Abraão foi justificado. Vocês acreditam que Abraão obedeceu à lei? Mas, falando aqui, abrindo parênteses, que lei? Se nem existia lei na época de Abraão. Vocês estão totalmente equivocados. Abraão cria em Deus. Abraão colocou a sua confiança em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. E aí, aqui, o versículo 3 é uma resposta a isso. É uma resposta a essa ideia judaica de que Abraão obedeceu à lei e foi salvo por isso. Era bem obediente a Deus, certinho, fazia tudo que tinha que fazer. E por isso foi salvo. E Paulo vai dizer, não é assim que funciona. Que lei, que obediência. Abraão foi salvo, justificado porque confiou em Deus. E aqui ele vai dizer que, ele vai fazer uma analogia com o salário, não é? Se você trabalha o mês inteiro, o seu salário não é um presente, é uma obrigação. O cara tem que lhe pagar quem lhe contratou, não é? Se não pagar, nós faz greve. Pinta a cara, vai pra rua, vamos amigo lute, né? Levanta as bandeiras e o Adson já começou a rir. Não é? A gente quer nosso direito, e tudo bem, você tem direito a querer ter seu direito. Você trabalhou. Mas não é assim com a justificação. Não é assim com a salvação mediante a obra de Cristo na cruz do Calvário.
Nós não podemos revogar nada, dizer assim, restitui, eu quero de volta o que é meu. Nós não podemos dizer isso diante de Deus, porque nós não trabalhamos para sermos salvos. E ele vai até brincar aqui não é um convite à vagabundagem, viu? Ao ócio, me perdoe, eu posso falar essa palavra, né? Ao ócio, né? Quando ele diz assim, todavia aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé é acreditada como justiça. Ah, pastor, ninguém precisa trabalhar mais não. Vamos só crendo em Deus. Não é essa a questão. Paulo está dizendo, justamente usando essa comparação de trabalhar para obter o seu salário, e que a salvação não é assim. Você não trabalhou para ser salvo. Abraão não trabalhou para ser salvo. Não é essa a ideia. E Paulo alonga mais essa história quando entra em Davi. Você sabe que Davi foi um grande rei, um grande homem de Deus, mas meteu os pés pelas mãos, né? Em vez de estar matando o povo, resolveu adulterar, né? Então, é bem melhor sair guerreando e matando os outros do que adulterar. Essa é a mensagem? É claro que não. Mas Davi deveria estar conduzindo o seu exército. Deveria estar na frente de batalha, porque as guerras que Israel travavam eram guerras que Deus mandava travar. Era lutando pelo território de Israel, era botando os filisteus para correr. Tinha todo um contexto de obediência a Deus. E Davi já começa errado, né? Deixa os homens lutando e ele fica no bem bom. E a gente sabe o que acontece. Há um grande peso sobre Davi, né? Como diz Ricardo, Deus pesou a mão sobre ele. E Davi se arrepende do seu pecado. E Davi, em um dado momento, ele não perde sua salvação. Mas o pecado é algo tão forte que tira de Davi a alegria de estar na presença de Deus. A alegria de se apresentar diante de Deus, do altar de Deus, de clamar ao Senhor, de orar, de se sentir filho. E Davi clama a Deus, devolve-me a alegria de estar na tua presença. E isso acontece. Deus restitui o altar de Davi. Deus restitui a vida de Davi. O pecado traz suas consequências, é fato. Mas o perdão de Deus, em relação a Deus, Davi foi perdoado. E Davi vai falar isso, como é feliz aqueles que têm suas transgressões perdoadas. Como é feliz aqueles que têm seus pecados apagados e que o Senhor não lhe atribui culpa. A maneira que Paulo vai usar a ideia de Davi aqui é para dizer assim, a justificação ela nos dá um crédito duplo. Não só apaga a nossa culpa, mas como nos concede um crédito de justiça. Não é que Deus apenas pagou a nossa conta. Ele pagou a conta e nos deu um crédito infinito. Que coisa linda, né? Um cartão sem limites. O céu não é o limite, meu filho. Né? Isso é uma analogia, viu? Não vai estourar seu cartão. Porque não é só pagar o nosso pecado, como se isso fosse pouco, mas a ideia é que Ele paga nosso pecado, limpa a nossa culpa no cartório e nos dá crédito. Né? Sabe quando você tem um nome negativado, seu score cai, né? Aí você bota o nome em dia, ele vai subindo devagarzinho. Não, com Deus Ele pagou a conta e o score já bateu 1 milhão. Isso aqui é bem bom pagador, nunca deveu a ninguém nada, nem favor, nem boa noite. Né? O score da pessoa vai às alturas. É isso que Paulo está dizendo. É isso para onde Paulo aponta o que Davi está falando. E essa justificação sempre foi pela fé, não foi através de nenhum símbolo como ser circuncidado. Olha aí o verso 9, a gente vai do 9 ao 12. Destina-se essa felicidade, a qual Davi, usado por Paulo, acabou de dizer, né, que o homem é feliz, tem seus pecados perdoados, apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Já dissemos que, no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça. Sob quais circunstâncias? Antes ou depois de ser circuncidado? Não foi depois, mas antes. Assim ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse lhe creditada também a eles. Os judeus gostavam de dizer assim, Abraão, ele obedeceu tanto a Deus que Deus circuncidou ele. Disse, você é digno de ser marcado, né, com esse símbolo da fé. Não é por aí. Não foi desse jeito que aconteceu. O coração de Abraão foi circuncidado. Deus operou no coração de Abraão antes
da operação que foi feita em seu corpo. É isso que é o símbolo de ser circuncidado. A gente já viu melhor sobre isso, né, anteriormente, em outras pregações, essa ideia do símbolo de ser circuncidado, enfim, da própria observância da lei. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que não foi porque ele foi circuncidado que ele foi justificado. É o oposto disso. É muito parecido com o batismo. Você não se torna crente porque é batizado. Você não se torna salvo porque é batizado. É porque você é crente e é salvo que você se batiza. É um simbolismo que é lindo, é muito importante, mas é algo que já aconteceu na sua vida. Só é batizado quem é crente. Então, é essa a ideia. Paulo está dizendo assim, ó, não é bem assim. Vocês acham que ele foi tão obediente à lei que ganhou a salvação e de brinde foi circuncidado. De onde é que vocês tiraram isso? Não é desse jeito que funciona. É óbvio que ele foi justificado antes para depois ser circuncidado. Que golpe na fé judaica, né? Que golpe nas tradições. Que diziam que não, alguém circuncidado jamais vai para o inferno. Não tem condições não. Acaba que foi circuncidado, está salvo. Ele pode viver na bagaceira. Aí foi circuncidado, está em Deus. E não é desse jeito que funciona. Ser circuncidado é um símbolo de algo maior. Algo que já foi feito no coração. E lembra, volta as suas páginas aí. Volta aí, vamos para o capítulo 2. O verso 29, né? Onde Paulo está falando de ser circuncidado, aquela coisa. Aí Paulo vai dizer, ó, não, judeu é quem é exteriormente. E circuncisão é a operação no coração pelo Espírito, e não pela lei escrita. Para estes o louvor não provém dos homens, mas de Deus. O próprio Deus fala isso em Deuteronômio, né, que operaria o coração deles. Então é um símbolo de uma transformação maior que ocorreria na vida dessas pessoas. Então não era pela observância da lei, não era pelo fato de ser circuncidado. E falando na lei, nunca, em hipótese alguma, a lei salvou alguém. Ela não foi dada para isso. Deus não entregou a lei ao homem no intuito do homem seguir aquele passo a passo, aquela cartilha e ganhar o céu. E merecer o céu. A gente entra num parafuso, né, porque pensa assim, poxa, ninguém pode cumprir a lei. E por que Deus deu? Está tirando onda com a gente? Pega aí, cumpra aí essa lei. Aí fala com Jesus, não vão conseguir não, viu? Preste atenção nessa ideia. É verdade. Deus nos deu a lei sabendo que nós não iríamos cumprir. Quem pagou o preço por isso? Quem foi o mais prejudicado pelo fato da gente não cumprir a lei? Hã? Quem pagou o preço da lei em vida e na cruz do Calvário? Foi eu? Foi você? Interessante isso, né? Deus se apresenta para o ser humano e entrega seu padrão. E não tem como descer o nível. Deus não pode ser a favor do assassinato, da mentira, do adultério, da enganação, da falsidade, da idolatria. Deus não tem como ser a favor disso. Como Deus entregaria a lei ao homem? Se a lei expressa quem ele é, se a lei é justa, santa e boa. Então o problema está em nós e não na lei. A lei nos foi dada para revelar que estamos perdidos, que precisamos de um remédio urgente, que precisamos ser salvos. Olha o verso 13 ao 15. Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa. É a primeira vez que vai aparecer a promessa na carta de Paulo aos Romanos. Paulo começa a entrar nessa ideia, né, de a promessa que Deus fez aos seus, via a pessoa de Abraão. A gente vai entender direito que promessa é essa. Ó. Receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem pela fé. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé já não tem valor e a promessa é inútil. Pois a lei produz a ira, e aonde não há lei, não há transgressão. Preste atenção. A lei, ela diz o seguinte: me obedeça. Se não me obedecer, morre. Quem pode cumprir isso? Já pensou se fosse ao pé da risca mesmo? A gente não estaria aqui não, né? Fora o pastor, ninguém estaria. Né? Com certeza não estaria ninguém, nem o pastor. Inclusive o pastor. Né?
Ninguém pode cumprir a lei. Ninguém. Quando a gente fala isso, você pensa assim, isso aí todo mundo sabe. Mas tem pessoas que vivem achando que podem se justificar diante de Deus mediante aquilo que fazem ou deixam de fazer. Que ganham ou perdem pontos com Deus. Quer ver um exemplo? Quer ver onde é que a gente bota as obras em ação na nossa vida? Você está orando por algo. Um propósito com Deus. Aí, está chegando perto do dia desse propósito, bate na trave. Não deu certo. Aí você pensa assim, não orei suficiente. Sabe aquele dia que eu fiquei entre orar e assistir aquele filme na Netflix? Não? Foi isso. Deus não gosta da Netflix. Deus não gosta. Netflix ao contrário, demônio. Então foi isso. Eu ia receber a bênção, mas como eu não orei, a casa caiu. Vou começar tudo de novo. Vou orar dobrado. Ou como uma irmã disse para mim há muito tempo atrás, pastor, eu orei com a molesta. Vou orar com a molesta, eu quero ver não receber. Isso é o entendimento de obras. Se eu fizer, eu vou receber. Claro que a gente tem que orar. Claro que oração, quanto mais, melhor. Para a gente. Não em relação a Deus. Não em relação a mediar algo com Deus. Oração é comunhão. Oração é crescimento espiritual. Oração é se abastecer do eterno e do divino. Mas não vai melhorar a sua condição diante de Deus. É engraçado que a gente ora e pede para a vontade de Deus ser feita. Como se nossa oração fosse mudar a vontade dele. Não vai. A vontade dele não muda uma vírgula. Mas quando a gente ora, o nosso coração se adapta à vontade dele. E a gente começa a entender que ela é boa, perfeita e agradável. Então você vai se adaptando à vontade de Deus. Tudo que vocês pedirem em meu nome, o Pai dará. Para que o nome dele seja glorificado. Mas ele diz também o que antes disso? Se as minhas palavras estiverem em vós, o que pedires, o Pai fará. Porque as palavras de Deus estando em nós iremos orar em sintonia com Deus. Não com o nosso braço ou com a nossa cartilha de orei tantas horas, orei de joelho, porque de joelho é que vale, viu? Orar de joelho de madrugada, a fila menor, pai. Só que você se ilude, que lá na China tem muito crente, viu? E de madrugada os chineses estão acordados orando. Então, presta atenção aí, vai dessa fração. Por isso que você não recebeu, ora né? De madrugada, deu errado. A lei diz assim, me obedeça. A promessa que é pela fé diz, eu vou lhe abençoar. Eu? Eu vou lhe abençoar. Mas eu não mereço, eu não sei disso. Ó que coisa. Tá aí uma coisa que a gente concorda, você não merece. Mas eu vou lhe abençoar. Eu quero lhe abençoar. A lei, ela é uma consequência, entre aspas, do pecado do homem. Da inconsequência do homem. E ela vem para mostrar a condição do homem. A promessa não. A promessa vem direto do céu. De que Deus salvaria o homem. De que Deus justificaria o homem mediante a fé, a cruz do Calvário do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, assim, como eu disse, é comum nós queremos colocar a nossa justificação, a nossa fé em alguma coisa. Vincular uma obra, vincular a um entendimento errado. Esquecer da cruz do Calvário. Esquecer da promessa da justificação mediante a graça. A bondade do nosso Deus. E isso é uma consequência de falta de fé. Falta de fé. A gente fica titubeando, a gente fica, será que é assim, será que não é? Por isso temos as Escrituras. Ela é uma vitamina, ela é uma vacina, né? Que tanto vai tratar o doente como vai imunizar aquele que não está doente. Ela vai nos preparar para caminhar nessa jornada. E eu tenho um conselho a lhe dar. Quando o assunto for justificação,
Dê uma olhadinha para o pai Abraão, né? Não para mim, né? Olhe para Abraão, porque a gente entende no seu personagem melhor do que em qualquer outro como isso aconteceu. E eu quero terminar, mas apontando para você de maneira bem clara, como o texto nos diz, que Deus ele estabelece essa promessa da justificação pela fé por meio da obra de Cristo Jesus. É sempre Ele, por causa dele. Ele é o personagem principal. Ah, eu não aguento mais esse Jesus. Mas se você está assim, está errado. Tem alguma coisa errada. Esse Jesus em tudo se mete. Pois é. A glória é dele. A obra é dele, a igreja é dele. O homem foi buscar Abraão, lá no tempo de não sei quem. Não tem nem internet. Né? Foi buscar Abraão ali e o próprio Jesus Cristo disse: Abraão viu meu dia e se alegrou. Abraão, Davi, Moisés, qualquer herói da fé que você pensar, Adão, todos foram salvos e justificados mediante a obra redentora do nosso Senhor Jesus Cristo. Mediante essa promessa de que essa redenção iria acontecer. E essa promessa ela se estende pela fé a todas as pessoas. Olha o verso 16 ao 17, parte A. Viu? Só o começo do 17. Ó. Portanto, olha como vem o 16. Paulo está concluindo o seu raciocínio. Portanto, a promessa vem pela fé para que seja de acordo com a graça e assim garantida a toda a descendência de Abraão. Você devia grifar esse versículo na sua Bíblia, viu? Uma tatuagem, não recomendo fazer nas costas com isso aqui não, mas grifar a sua Bíblia, esse texto aqui, fazer um quadro, uma camisa, porque é sensacional esse versículo, né? Não apenas aos que estão sobre o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós, como está escrito: eu o constituirei pai de muitas nações. A promessa que Deus fez a Abraão é uma promessa incondicional. Não dependia de Abraão, não dependia dos méritos dele, mas dependia de Deus, da graça de Deus. Não seria Abraão que iria fazer a promessa acontecer, mas o próprio Deus. Foi isso que a gente vê na história de Abraão. Chamar Abraão de pai da fé não está errado nisso não, mas é um pouco de muita boa vontade, né? Já que a graça nos transforma, porque Abraão ele é filho da fé. A fé o gerou. Você lembra quem Abraão era antes de tudo? O idólatra e um dos caldeus. Não sabia nem quem era a mãe de Pantanha. Perdido e foi resgatado. E aí ele foi dado uma promessa. E através dele veio o desenrolar do enredo da salvação que nós conhecemos. Então essa promessa não se baseou em nada do que Abraão tinha, de quem Abraão era, nada disso. E através dessa promessa, Abraão se tornaria pai de todos. De todos. Judeu, gentil, não importa. Se crê em Jesus Cristo, se tornaria filho e descendente de Abraão. É interessante isso, né? Porque a grande comissão é dada a Adão, é dada novamente a Abraão, a Noé, né? Mais ou menos, né? A Abraão e depois a igreja como um todo. Que Deus abençoaria as famílias da terra através de Abraão, através da promessa feita a ele, que não tinha mérito nenhum na pessoa de Abraão, que era amparada única e exclusivamente na graça de Deus, né? Mas a ideia dessa promessa, que está unicamente amparada em Cristo, ela continua, o texto nos fala mais. Essa promessa vem do Deus que pode fazer o impossível, todas as coisas. Olha o verso 17, parte B ao 22. Ele é o nosso Pai aos olhos de Deus, em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se existissem. Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência.
sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo estava sem vitalidade, pois já se contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mas, mesmo assim, não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. Preste atenção, meus irmãos. Você conhece a história de Abraão e sabe que Abraão já era de certa idade quando Deus o chama, né? Ele diz assim, tu vai ter um filho, viu? E esse filho vai ter um bocado de filho. E tu vai ser pai desses meninos tudinho. E através dessa galera todinha que vai vir aí, vai abençoar o mundo e mudar essa história. Abraão disse, como é? Deus desse jeito já? Não tem condições não. Eu não aguento nem andar direito, irá ter um menino, né? Eu já não penso mais em ter menino, já estou para lá de Bagdá. Né? Assim como Abraão também estava. Então, e Sara já tinha seu ventre já morto, por assim dizer. Porque essa é a ideia. O corpo de Abraão já estava morto, entre aspas, de maneira figurada. Assim como o ventre também de Sara. O que significa que era impossível aquele casal ter filhos. Era impossível. Mas Deus disse, você vai ter um filho junto com Sara. E esse filho vai desenrolar toda essa história. E Abraão reluta em crer nisso. Isso é fato. Porque quando a gente pensa, a gente tem a mania de ou derrubar o povo da Bíblia, e Paulo não era também essas coisas não. Era Paulo, qualquer um, né? Ou também a gente bota num pedestal como se fossem deuses, né? Homens superpoderosos. E não era assim. Tem toda uma interação de Deus em ganhar o coração de Abraão. Em fazer Abraão acreditar que Deus realmente é o Deus único e verdadeiro. Deus faz uma encenação com Abraão, que na época não tinha cartório, né? Então os cabas sacrificavam os animais, derramavam o sangue dos animais ali e passava no meio e apertava as mãos. Não cuspia não, botaram depois para apertar as mãos, né? Então Deus faz Abraão sonhar com isso e Abraão só vê esse ritual sendo feito, os animais sendo mortos e como se fosse uma bola de fogo atravessando aquele ritual. É como se no contrato, lá nas duas partes que tem a assinatura, Deus assinasse de um lado e Deus assinasse do outro. O contrato não dependia de Abraão. Está aqui Abraão, pai de muitas nações. Eu? Sai da tua tenda aí, pelo amor de Deus. Olha para o céu. Está vendo as estrelas? Conta aí. Não consigo. Pois pronto. É teus filhos. Eu vou fazer isso, Abraão. E quando Abraão segura aquela criança no seu colo, o de irmão dele é grande. Ele acreditou antes disso, é bem verdade. Mas quando ele segura aquela criança no colo, meu amigo, o caba já fica na ponta dos cascos. Porque Deus depois chega para ele e fala assim, eu quero a vida do teu filho. Ele diz, agora. Vamos lá, vamos fazer. Não tem bronca. É teu, tu pediu, eu dou de volta. Vamos sacrificar. Isso é crucial em toda a história de Abraão. Gênesis 22, né? Aí tem uma música que canta que Abraão chorou, que Abraão conversou. Você não quer que eu vá no seu lugar? Vamos sacrificar a sogra, vamos um cachorro, vamos... Nada disso acontece. Eu não estou anulando que não é pesado para Abraão sacrificar o seu próprio filho. Que no primeiro momento isso não pode ter ferido o coração dele, é óbvio. Mas Abraão não duvidou da promessa de Deus. Porque se eu acreditar nisso, a Bíblia está mentindo. E a Bíblia não mente. Abraão acreditou no impossível. No Deus do impossível. Em Hebreus 11, 19, vai dizer que Abraão acreditava que Deus ressuscitaria seu filho dos mortos. Se você for ler de Gênesis 1 até Gênesis 22, que é a prova de Abraão, que quem é aprovado é Deus, você vai ver que ninguém ressuscitou. Que essa história de ressurreição nem existia. Então Abraão acreditou numa coisa que nem existia. Abraão acreditou plenamente, se eu matar, ele faz ele voltar à vida. Ele é o dono da vida.
Ele tem poder para operar isso. Ele ressuscitou o meu corpo e o da minha esposa para que essa criança nascesse. Então, se eu matá-lo, ele o trará de volta. E a Bíblia diz que Abraão recebe seu filho de volta como figuradamente alguém que tinha sido ressuscitado. A gente vê tudo nisso aí, a história, a ideia de Cristo, do cordeiro que é entregue, do cordeiro que é morto. A gente vê que a história de Abraão é marcada pelo sangue de Jesus. Porque quando ele está para tirar a vida do seu filho, Deus provém um cordeiro. Vem um cordeiro, sem culpa alguma, colocado ali para ser sacrificado. E paga o pato, no caso o cordeiro. Então o apóstolo Paulo está mostrando que essa justificação que banhou a vida de Abraão e do seu descendente e da sua descendência, sempre foi pela obra do nosso Senhor Jesus Cristo. As pessoas cantam por aí, tem a fé de Abraão. Já viu essa música? Nós vamos cantar domingo que vem. Se Deus souber, ele já canta hoje aqui. Tem coragem? Tem a fé de Abraão. Se você for pensar como as pessoas falam sobre a fé de Abraão, a pessoa já pensa em materialismo, em vitória, em se dar bem. Afinal, Abraão tinha bala na agulha, um monte de empregado, dinheiro, 2 esposas. Cuidado. Cuidado. Isso deu errado. A pessoa começa a pensar em Abraão como um sheik, né? Sabe esses sheiks que estão comprando um monte de jogador? Trouxe o menino Ney e pronto. O pai Abraão montando lá a liga de futebol. Vamos jogar aqui agora com as ovelhas aqui, vamos fazer a liga dos pastores. Não é assim que funciona. A fé de Abraão é o oposto a esse glamour, essa como é a palavra da moda hoje? É ostentação. A fé de Abraão é o oposto a isso. É simplesmente abrir mão. É simplesmente não participar. É simplesmente não ter glória. É simplesmente não ter renome. Não ser reconhecido. É deixar na mão de Deus. É reconhecer a sua falibilidade e incapacidade diante da pergunta do seu filho. Mas pai, aonde está o cordeiro? Deus proverá, meu filho. Deus proverá. Essa é a fé de Abraão. Mas continua. E vai chegar em nós. Ainda bem, né? Chega de Abraão, né? Tem que chegar aqui nos gramorenses. Preste atenção. Essa promessa é estabelecida única e exclusivamente na morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus. Olha o verso 23 ao 25 e a gente encerra o capítulo 4. As palavras lhe foram creditadas, não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus credita justiça. A nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. O que Paulo vai fazer é colocar os leitores no DeLorean, lembra de Volta para o Futuro? E trazer a história de Volta para o Futuro. No caso deles, o passado, mas para nós aqui, futuro. E dizer assim, e criar uma ponte na história, porque tudo foi escrito para que a gente entenda, é para nosso aprendizado, para mostrar justamente isso. Sempre foi pela justificação por Cristo Jesus, mediante o seu sacrifício. Do mesmo jeito que foi com Abraão, do mesmo jeito que foi com Davi, é com a gente hoje. Paulo falando aos Romanos, eu falando aos Gramorenses. Sempre foi do mesmo jeito. É da mesma forma, somos justificados única e exclusivamente pela fé. Aqueles que viveram antes de Cristo foram justificados pela fé, da mesma forma que hoje. E a base disso é uma só, a morte do nosso Senhor Jesus. Os nossos pecados foram colocados sobre Cristo e levaram Ele para a cruz. E Ele paga o preço. Mas a sua ressurreição garante a eficácia da obra dele na cruz do Calvário. A ressurreição de Cristo é a garantia que Deus aceitou o sacrifício de Jesus. É bem simples.
Na cruz ele paga. Ele não fala, está consumado. A ressurreição, o sepulcro vazio, é justamente o recibo. Está pago. Nada consta. Está aqui, ó, a nota fiscal. Você pagou os pecados daqueles que creem em você. No caso dos que irão crer. Você mediou a culpa. A cruz sendo pago. A ressurreição, o comprovante desse pagamento. Eu quero fechar mostrando um detalhe para os irmãos que talvez tenha escapado da nossa leitura. Essa história de ser justificado pela fé, essa promessa que Deus nos deu, que Cristo morreu na cruz para fazer essa obra acontecer e ressuscitou por isso, ela nos atinge hoje, é óbvio, porque é assim que Deus nos salvou. Mas vai muito além do que só a gente aqui, só ser crente, só ter esse entendimento. A grande justiça de Deus, que vem pela redenção do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, atinge toda a criação. Não é brincadeira. O Evangelho ele revela a justiça de Deus. O Evangelho é a criação sendo redimida. E Deus chama o homem a participar dessa restauração, dessa redenção de todas as coisas. Quando Deus chama Abraão e faz a promessa a ele, diz: Abraão, eu vou, a partir de você, criar uma grande família que vai trabalhar junto comigo, porque serão nova criação. Assim como o antigo homem, Adão, deveria trabalhar no Éden para fazer o florescer, eu estou criando um novo homem, uma nova criação. E esse novo homem, essa nova criação, igreja, vai trabalhar na restauração de todas as coisas. Olha o verso 13 do capítulo 4. Não mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que eles seriam herdeiros do mundo, mas mediante a justiça que vem pela fé. Onde é que Paulo tirou isso, hein? Essa ideia de Paulo de pela fé seriam herdeiros do mundo? Pastor, misericórdia, o mundo é inimigo de Deus. Jesus Cristo fala nas bem-aventuranças em Mateus 5,5 que bem-aventurados os humildes, porque herdarão o mundo. Você sabe o que é humilde? Sei, pastor, quando você está na humilde, calado, opa, estou na humilde aqui, meu time perdeu, estou na minha, não tem nada a ver. Humildade é uma atitude, não é nenhum sentimento em si, de abrir mão. De abrir mão. De não confiar no seu braço. De confiar em Deus. Olha a fé de Abraão. A fé que abre mão. A fé que não confia em si próprio. A fé que não confia no seu braço. A ideia aqui do humilde é aquele que se entregou a Deus e sabe que depende única e exclusivamente de Deus para ser salvo, para viver pela fé, para continuar caminhando, porque essa promessa lhe foi dada. E quem deu essa promessa é poderoso para cumprir, e já cumpriu. Estamos apenas vivendo etapas do desenrolar de toda essa história. E isso nos traz uma capacitação que nós podemos, sabe o histórico, você vai lá e apaga, tá cheia aquela coisa. Nós não precisamos andar com o histórico daquilo que a gente faz ou deixa de fazer para apresentar a Deus. Deus, olha quem eu sou, olha o que eu fiz, olha o que eu deixei de fazer. Nós não precisamos disso. Deus já providenciou Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário e nos justificou. Isso já foi nos dado. A promessa foi feita a Abraão, foi cumprida em nossas vidas. Quando pecarmos, e vamos pecar, temos que nos arrepender. Temos que confessar diante de Deus o nosso pecado. E receberemos dele o perdão. E isso deve ser motivo de alegria. Porque nos coloca diante de Deus
em uma posição a qual Ele nos colocou. Porque Ele fez isso em nós. E não há nada nem ninguém que tire isso. Não foi meu mérito, não foi minha obra, não foi a minha justiça própria. Foi o nosso Senhor Jesus Cristo que o fez. Isso foi me dado como um presente gracioso. E nada nem ninguém pode tirar isso de nós. Somos chamados a confiarmos em Deus, não em nós mesmos. A abrirmos mão da nossa autoconfiança e colocar nossa confiança no alto, naquele em quem fez a promessa e já cumpriu. Porque nós somos justificados única e exclusivamente por meio da obra do nosso Senhor Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Meus amados, eu quero dar alguns avisos e a gente encerra a nossa celebração. Você pode pensar, cadê a ceia? Domingo que vem você toma a ceia. Você não vai se tornar mais ou menos crentes por isso, né? Então, não se aperreie. Acautelai-vos e sabei que eu não sou Deus. Procure uma célula mais próxima de sua casa. Aqueles que vão sabem o quanto é bênção. Então, é um lugar de edificação, um lugar de conforto, um lugar de renovação, né? Faz parte desse processo restaurador. Procure e você será abençoado. Domingo que vem nós continuaremos a nossa escola teológica. Vamos entrar na questão de milênio, pré, pós, não sei o que, essa confusão todinha que esse povo tem com esse milênio. Se passa pela tribulação, se não passa, se vai para lá, se vai para acolá, né? A gente vai entrar nessa seara. Não sei se iremos sair, mas iremos entrar, né? Que às vezes o negócio fica meio embaçado. Aqueles que se matricularam no nosso discipulado avançado, o enredo da redenção, se você ainda não pegou sua apostila, você me procure após a nossa celebração e eu vou lhe dar. Os que vieram prontos e preparados para ofertar, para dizimar, você depois vem aqui à frente e deposita no gasofilácio espiritual. Ele vai chegar aqui, você não se preocupe, viu? Então, se você que nos visita, não é da nossa igreja, não se sinta constrangido a isso, né? É uma coisa entre você e Deus. Se você quiser fazer, você faz. Se não quiser, não tem bronca. A nossa igreja faz após celebração, o momento da pessoa e Deus. Não precisa, fora esse rapaz com esse negócio aí, não precisa chamar a atenção. Né? Você e Deus, você vem aqui e o faz. Amém? Logo após tem um cafezinho ali com chá, não ainda de mufumbo, mas eu vou providenciar o chá de mufumbo para a gente tomar aqui. Eu descobri que ele é bom para garganta, para tosse. Eita, é poderoso demais o chá de mufumbo. Viu? Vamos comprar. Arthur pegou o pacote, não foi? Aí não foi pela fé, não comprou. Vamos orar, meus amados irmãos. Curve sua cabeça, conecte-se com o nosso Deus e oremos. Santo e eterno Deus, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos como teu corpo, meu Pai, reunidos como tua igreja, aprendendo mais do Senhor, dessas verdades eternas e libertadoras, da tua salvação, meu Pai, tão bela e graciosa, que aconteceu sobre nossas vidas. Salvação essa, meu Pai, justificação essa, que desde o princípio sempre foi do mesmo jeito, apontando para o Senhor Jesus Cristo, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós te agradecemos, não só por essa salvação ter nos alcançado, mas pelo fato do Senhor nos dar entendimento acerca disso. Nós somos gratos ao Senhor por isso. Perdoa os nossos pecados, meu Pai, nos dá entendimento, sabedoria, para que possamos ter um coração humilde, a fé a qual Abraão teve também, meu Pai, nesse aspecto de entender que não é pelo nosso braço, mas pelo braço do Senhor, porque poderoso é aquele quem fez a promessa e já cumpriu ela nas nossas vidas. Então abençoa-nos, guarda-nos, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Deus nos abençoe e nos guarde. Amém.